Vamos a isso. Então, boa noite e obrigada por terem vindo até aqui à biblioteca. Temos o gosto de destacar a Catarina Rosendo, curadora, historiadora de arte, atualmente professora no Colégio das Artes em Coimbra, e que foi muito generosa connosco e portanto uma peça de Alberto Carneiro, que está exposta lá em baixo, uma exposição que muitas vezes Igor vai sou como tu. E vamos aqui fazer um percurso pela obra de Alberto Carneiro nesta aula. E claro, deixa a Catarina tomar aqui as rédeas e agradeço muito ter vindo até cá. E é muito bom podermos juntar as pessoas à volta das coisas que gostamos neste caso. Olá, boa tarde. Quero agradecer antes de mais à Artério por este convite e por esta oportunidade também para integrar o Alberto e obras suas na exposição que está agora patente. Quero agradecer também muito veementemente às pessoas que estão presentes, porque nos dias que correm sair de casa não é tarefa fácil, por isso, muito obrigada. Eu vou fazer esta aula, esta apresentação, tem sensivelmente a duração de 45 minutos, mais ou menos. Eu preparei um texto que vou ler, entrecortado com algumas coisas que eu possa querer dizer diretamente apontando para o ecrã, eventualmente. E depois, no fim, podemos abrir a conversa e eu gostava muito, se tiverem questões que queiram colocar, comentários que queiram fazer, o que quer que seja, que podemos também falar um bocadinho. Esta aula tem este título de trabalho do campo, como trabalho de campo. Eu utilizei estas duas expressões com este artigo muito distinto do e o de, como forma de assinalar um processo de trabalho do Alberto, recorrente sobretudo ao longo da década de 70, mas que acaba depois por ter resultados perenes, se eu posso dizer assim, no resto da sua obra até ao final da vida. Falo do trabalho do campo para me referir especificamente a todas as atividades relacionadas com o trabalho agrícola, a tudo aquilo que é necessário fazer, enfim, na produção campesina. Eu falarei disso mais à frente, mas o trabalho do campo que eu me refiro é este. E o trabalho de campo a que me refiro é o trabalho que o Alberto Carneiro faz ele mesmo, na paisagem, na natureza, muitíssimas vezes em ambientes rurais. Grande parte das obras fotográficas que o Alberto faz na paisagem nos anos 70, na verdade, são em ambientes rurais, não são exatamente em paisagem, nem em naturezas idílicas, mas, de facto, em ambientes rurais onde as marcas do trabalho agrícola estão muito presentes. E, enfim, como estava a dizer, uso esta noção de trabalho de campo como uma investigação, a propósito de uma investigação que ele faz, especificamente em 74 e 75, em que percorre várias zonas do país justamente em busca dessas manifestações do trabalho agrícola e que reverte depois, é um trabalho de campo que ele faz e que reverte depois na sua obra artística. Antes de começar propriamente com as ideias que me trazem aqui, eu queria só mostrar-vos dois slides que eu trago, em que, para vos mostrar só a linha de introdução, dois caminhos, se eu posso dizer assim, que pautam o trabalho do Alberto Carneiro, tanto no desenho como na escultura. Trago aqui já de imediato a escultura, duas obras balizadas em tempos bastante distintos, os 4 elementos, 1969-70 e esta árvore da vida de 98-2000. E trago estas obras pondo-as lado a lado para vos chamar desde já a atenção para dois processos de trabalho em torno da escultura muito distintos. Um deles, primeiramente, como vemos nos 4 elementos, a partir do uso dos materiais em bruto, como por exemplo a árvore, a terra que está aqui, o carvão que também está aqui em bruto. Aqui atrás deste pano de plástico tem uma pequena tina com água, portanto, a utilização dos materiais em bruto, aqui combinados com fotografia, combinados com materiais de produção industrial também, como os plásticos, como os ferros. E ao lado uma situação escultórica completamente diferente que tem a ver com o talho direto da matéria, neste caso da madeira.
Estas duas situações são recorrentes na obra de Cameron ao longo de toda a sua vida, e mesmo que num primeiro momento ele tenha começado a esculpir e nos anos, a partir sensivelmente desta altura, tenha deixado de esculpir até ao início dos anos 80, e depois nunca mais tenha retomado este tipo de obras, a verdade é que nos últimos anos ele volta a recuperar, nos últimos 10 anos, sensivelmente, volta a recuperar algumas linguagens deste tipo. Do mesmo modo, no caso do desenho, também vos mostro, também trago aqui dois tipos de desenho muito diferentes, também eles balizados temporalmente, muito distantes um do outro. Esta 49ª página do Diário Imaginário corresponde ao segundo caderno. São centenas de desenhos deste tipo, na verdade, que ainda estão a ser inventariados, já estão inventariados largas dezenas, mas ainda falta identificar vários, que eventualmente muitos estarão destruídos, mas corresponde a um período justamente da década de 70, correspondendo a essas buscas que o artista fez pela natureza e pela paisagem, pelos ambientes rurais, à procura de situações estéticas, situações rurais e agrícolas e de trabalho que ele identificava como estéticas, e ao mesmo tempo depois esta produção de ateliê, onde de certa forma tinha essas marcas também presentes. Por exemplo, estão a ver aqui esta organização de canas, como que fazer uma estrutura qualquer que sustenta alguma coisa, estas cruzes, como que assinalar caminhos, árvores, ideias, enfim, sugestões de construções que podem abrigar ou acolher qualquer situação sim, que se passe na paisagem. E do outro lado, um desenho completamente diferente, muito mais, enfim, este também muito assente na imaginação, mas ainda com base em referências claramente identificadas, aquele completamente assente na imaginação, já completamente desligado, digamos assim, de uma identificação clara dos objetos a que se possa referir. Tem este título, As Flores do Meu Jardim, faz parte de uma série enorme que ocupou o artista nos últimos anos da sua vida, intitulada Sobre o Meu Jardim, e só podemos intuir aqui, enfim, movimento, não é? As flores em movimento, eventualmente ao vento, etc. Mas, enfim, tudo isso fica muito aberto à interpretação e à leitura que cada um queira fazer. E começaria, talvez, a ler este texto que preparei para apresentar aqui. Alberto Carneiro frequentava o último ano da sua pós-graduação em escultura na St. Martin's School of Art, hoje a St. Martin's, em Londres, quando desenvolveu um projeto expositivo para o Camden Art Center. Iniciou então contactos com a diretora Janet Jackson e com Alexander Dunbar, o diretor do ramo britânico da Fundação Calouste Gulbenkian, de quem já obtivera permissão para esse projeto extracurricular, dado o seu estatuto de aluno bolseiro dessa instituição. Estava-se no final da primavera de 1970. O interesse de Alberto Carneiro pelo Camden Art Center decorria das próprias condições físicas do lugar. No verão anterior, em 69, e para assinalar a inauguração do novo jardim anexo ao centro, tinha-se realizado aí a exposição Environments Reversal, concebida com o propósito específico, e cito uma parte do texto do catálogo dessa exposição, para apresentar, com o propósito de apresentar uma situação em que a arte de uma natureza interior pudesse ser apresentada no jardim e a arte com um caráter exterior pudesse ser apresentada na galeria. Certeza que o evento não passou despercebido ao artista, tanto mais que o seu amigo e colega de pós-graduação na St. Martin's, David Lamelas, aí apresentava um trabalho. O pressuposto da exposição era à medida das preocupações conceptuais de Alberto Carneiro. Desde a sua chegada a Londres, no outono de 1968, as suas investigações giravam em volta dessa mesma ideia e assentavam em experiências realizadas com folhas de acrílico perspex, como esta que estão aqui a ver, com as quais o artista explorou situações como a alteração perceptiva da realidade através da criação de planos ecrãs coloridos ou as condições sensoriais de atravessamento de planos através da transparência. Estas obras foram feitas umas poucas dezenas delas, subsistem apenas um punhado delas em
estado de conservação. Cada uma delas, esta obra está destruída e não se sabe as dimensões reais, mas de acordo com outras obras que existem, este conjunto teria sensivelmente este tamanho, mais ou menos. Portanto, são mesmo obras miniaturais que partem, na verdade, da investigação de uma série de princípios que eu já enunciei alguns, nomeadamente trabalhar planos lisos e coloridos, alguns opacos, outros transparentes. A transparência começa a ser aqui uma coisa que começa a interessar muito o Alberto Carneiro, a partir desta sugestão de atravessamento de espaços, que aliás vimos aqui nesta obra também, a transparência, e também esta ideia de desenvolver a escultura no espaço, como forma de a tornar percorrível. Que, aliás, uma concretização disso está nesta escultura de 68 e 69. No inverno de 68 e 69, estas pesquisas resultam em diversas obras. Os desenhos de Distâncias para Andar e Militar, relativas a um projeto concebido para um parque público e 2 galerias em Lisboa, as esculturas A Flor e o Jardim, e, sobretudo, a árvore dentro da escultura, que é esta, Escultura dentro da Floresta e O Mar prolonga-se em cada um de nós. 3 instalações que o artista reuniu debaixo do significativo título As 3 Extensões da Natureza, e em que usou pela primeira vez a fotografia em preto e branco na captação de situações ambientais. Os desenhos Inside Outside, realizados no mesmo período, são a base do projeto expositivo para o Camden Art Center, que acabaria por não se concretizar, dado que, no verão de 70, Alberto Carneiro já estava de regresso ao Porto, a cidade no norte de Portugal onde se graduara em escultura em 1966. A morosidade na resposta da diretora do Camden Art Center, juntamente com as solicitações do contexto artístico português e o empenho do artista na renovação curricular dos cursos de escultura e de arquitetura da Escola Superior de Belas Artes do Porto, onde iria a ser o regente da cadeira de design até 1999, foram fatores determinantes para este projeto acabar durado. No entanto, vale a pena observar os desenhos preparatórios da instalação planeada por Alberto Carneiro. Os desenhos apresentam elementos naturais, como árvores, acompanhados de estruturas metálicas que têm como referência um cubo de 2 metros quadrados, ou seja, o espaço de inscrição do corpo humano, cordas que fazem a ligação entre as diversas partes, criando trajetos, e, não neste caso, mas noutros desenhos também desta série, bancos de jardim. Tudo isto replicado em 2 situações contíguas, cujas qualidades sensoriais se alteram consoante se localizam num espaço interior ou num espaço exterior. Vê-se claramente aqui na planta a marcação de árvores que estão no espaço exterior e depois um trajeto feito de cordas que vai pelo jardim fora, ou pelo parque, ou pelo ambiente exterior e entra depois pela galeria adentro. Este retângulo delimitando o espaço físico da Galeria de Arte ou do museu, onde uma obra deste tipo seria mostrada. Aqui em quarto vê-se a maneira como está prevista a marcação de cada um dos elementos naturais e, finalmente, aqui dentro também vê-se esta recriação de uma árvore, que não é exatamente uma árvore, é uma interpretação de árvore. É muito curioso que, sobretudo quando Alberto Carneiro começa a trabalhar em escultura pública a partir dos anos 80 e, sobretudo, a partir do final dos anos 90, vai utilizar muito este tipo de formas que, na verdade, vai ficar em latência estes anos todos, até ser usado na escultura pública. A natureza, enquanto núcleo fundador da obra de Alberto Carneiro, é algo anterior. Desculpem, só me parar. Estes desenhos, invocam uma ideia aprazível de jardim, algo que será uma constante na sua obra futura. Em conjunto com as instalações e esculturas já referidas, demonstravam a vontade do artista em trabalhar o estar do ser humano na paisagem, numa comunhão desejada com os elementos naturais. Como assentam largamente em estruturas geométricas e em materiais de produção seriada e industrial, como o ferro, as cordas e a fotografia, estas obras sistematizam, objetivam e racionalizam motivações muito mais intuitivas e fulgurantes presentes numa outra obra realizada imediatamente antes, o Canavial, uma das obras mais conhecidas dele, que é, a todos os níveis, a obra inaugural da identidade artística de Alberto Carneiro. E de outras 2 um pouco posteriores, Uma Floresta para os Teus Sonhos, de 1970, e Um Campo depois da Colheita, para o deleite estético do nosso corpo. Os próprios títulos já são uma espécie de programa para a ação
e a ativação destas obras. A natureza, enquanto núcleo fundador da obra de Alberto Carneiro, é algo anterior à sua ida para Londres e radica-se num conjunto de reflexões realizadas por volta de 1965, suportadas pela leitura das obras de Gaston Bachelard. Estas abriram o caminho para a fenomenologia de Husserl e Merleau-Ponty e, na passagem para Londres, para a antropologia estruturalista, a filosofia pós-estruturalista, a psicanálise e os pensamentos tradicionais oriundos da Índia e da China ligados ao hinduísmo, ao tantrismo e ao taoísmo. Estas abordagens teóricas, a par com uma consciência aguda acerca da necessidade de renovar a escultura portuguesa mediante uma crítica interna ao modelo da estatuária celebrativa promovido pelo governo totalitário do Estado Novo, contribuíram para consolidar aquilo que se pode entender como uma mundividência que informou e deu sentido à obra deste artista. A noção de que as suas experiências de infância haviam sido determinantes na estruturação do seu esquema corporal. Alberto Carneiro nasceu numa pequena aldeia do Val do Coronado, hoje integrada na área metropolitana do Porto, mas que, à época, ficava longe de tudo. Cresceu num ambiente relativamente pobre, em que a religião influenciava os costumes e o trabalho agrícola era a principal base de subsistência. Dedicou-se ao ofício de santeiro desde os 10 anos de idade, daí retirando uma enorme proficiência no talho da madeira e da pedra. E foi só no início da idade adulta, aos 21 anos, que iniciou sua desvinculação de uma vida de outro modo previsivelmente curta de perspectivas. As leituras realizadas no início dos seus estudos superiores serviram, entre outras coisas, para enquadrar os seus anos formativos na obra futura, num nexo causal que haveria de se revelar fértil. A sua própria origem rural e o contacto direto desde sempre com as coisas da terra é uma expressão usada por Alberto Carneiro em alguns dos seus textos deste período. O contacto direto desde sempre com as coisas da terra, como se referia a esse mundo feito de matérias naturais e dos gestos e dos objetos a ele associado, funcionaram como um topos recorrente em toda a sua obra, dado que cedo compreendeu que a expressividade do seu próprio corpo era uma reação às sensações e sentimentos resultantes de um ser situado e informado pelos ambientes e vivências corais. Como escreveu em 1965, uma das suas frases mais famosas, a natureza sonha nos meus olhos desde a infância. Quantas vezes adormeci entre as ervas? A minha primeira casa foi em cima da cerejeira que é hoje uma escultura. Entre o meu corpo e a terra houve sempre uma identidade profunda. A floresta ou a montanha que eu trabalho num tronco de árvore ou num bloco de pedra fazem parte integrante do meu ser. No início de setembro de 1968, Alberto Carneiro chega a Londres com um universo conceptual em processo acelerado de estabilização, mas que carecia, como o próprio logo percebeu, dos meios técnicos e tecnológicos adequados à necessidade de me definir nas coordenadas do meu tempo, citando-o, e à problemática da escultura de hoje, usando também palavras dele. No efervescente ambiente londrino de então e na St. Martin's, onde teve como professores, entre outros, Anthony Caro, David Ansley e Philip King, o artista logrou ultrapassar estas questões. Mais ainda, aquilo que buscava para a sua obra fazia parte do ar do tempo e estava em linha com várias das mais criativas tendências que emergiam na arte ocidental da época. Desde logo, a descoberta da natureza e da paisagem, dos materiais naturais e do seu potencial expressivo e energético. Cerca de um ano antes, em 67, a arte povera havia sido apresentada pela primeira vez na exposição in Spazio, na Galeria La Bertesca, em Génova. E Richard Serra havia realizado a sua obra seminal, A Line Made by Life. Coincidindo com a chegada do artista a Londres, a Duane Gallery apresentou no outro lado do Atlântico, em Nova Iorque, a exposição coletiva Earthworks. Cerca de um ano depois, no verão de 69, a exposição When Attitudes Become Formed, após inaugurar na Kunstalbern, viajou para Londres, onde foi visitada por Alberto Carneiro no Institute of Contemporary Art. A exposição de Harold Zeman condensava vários dos eixos estéticos e artísticos que interessavam ao artista, nomeadamente o recurso a técnicas performativas e processuais, na utilização de matérias orgânicas e das suas qualidades energéticas, a inclusão do corpo do artista nas obras e a exploração de técnicas temporais associadas ao movimento e à transitoriedade, ou a atenção, inédita desde finais do século XIX, à natureza e à paisagem, como base simultânea de uma reflexão crítica aos espaços expositivos tradicionais.
e de uma nova consciência acerca dos efeitos da ação humana sobre os recursos naturais. Dentro deste contexto, a especificidade da obra de Alberto Carneiro foi-se desenvolvendo tanto numa vertente mais conceptual e inquiridora, ligada à performance e à fotografia, como numa dimensão mais tradicional e tátil, dirigida ao talho e ao contacto direto com os materiais da escultura, que no seu caso foi sobretudo a madeira, como vimos ali no primeiro slide que eu vos mostrei. Em ambos os casos, dois grandes eixos simultâneos atravessam a sua produção artística. Por um lado, a relação do corpo do artista com o corpo da natureza, num dever escultura. Por outro, a constante procura de convergência entre a dupla acessão da natureza enquanto entidade imediata, que está aí sem intervenção direta do ser humano, e enquanto entidade produzida, que resulta de uma cultura de trabalho essencial e instrumental à sobrevivência e ao lazer dos indivíduos. Alberto Carneiro foi um dos primeiros artistas, se não mesmo o primeiro, a enquadrar as suas preocupações no âmbito ecológico, logo desde 1968, quando, em uma das suas inúmeras notas para um diário, começou a formular as ideias que seriam incluídas em 1971 na edição de Artista ao Caderno Preto e que em 72 assumiram o título de Notas para um Manifesto e uma Arte Ecológica. Viriam a ser publicadas no primeiro número da revista de Artes Plásticas em dezembro de 1973, onde as notas estão aqui e depois segue-se um projeto para o cultivo de uma árvore, para o plantio e cultivo de uma árvore enquanto atividade estética, enquanto obra de arte. A dimensão política e ideológica deste manifesto é evidente, mesmo que não seja claramente enunciada, pois enquadra a ação do artista enquanto intervenção necessária na cultura e na sociedade do seu tempo. O sentido que então conferiu à expressão arte ecológica era bem mais alargado do que aquele que, a partir dos anos 80, começou a informar a arte produzida em reação à crescente erosão dos recursos naturais, causada pelas indústrias extrativas e às alterações paisagísticas e decorrentes. A arte ecológica proposta por Carneiro visava, e passo agora a citar algo longamente, repor na memória das sensações estéticas os valores que da terra no homem se definiram e os estruturaram na sequência dos tempos. A arte ecológica será um regresso à origem das nossas próprias fontes, a reabilitação das coisas mais simples no significado da comunicação estética. Não através de um processo de ordem cultural, na aquisição de valores de caráter transitório, mas pela consciência das essencialidades, pela penetração no âmago dos átomos, pela chamada aos contactos com aquele mundo que se define em nós sem os constrangimentos da complexidade social. Uma nuvem, uma árvore, uma flor, um punhado de terra, situam-se no mesmo plano estético em que nós nos movemos. São parte integrante do nosso mundo. São um manancial de sensações vindas de todos os tempos, através de uma memória que tem a idade do homem. Não a pedra pelo seu lado externo, pela conversão dos seus valores formais, mas pelas qualidades do seu íntimo, pelo cosmos que está nela, e o qual nos irá possuir na simplicidade em que a coisa vive. É evidente que nós não afirmaremos que uma árvore é uma obra de arte. Nós apenas diremos que podemos tomá-la e transformá-la em obra de arte. Fim da citação das notas para o Manifesto de uma Arte Ecológica. O Manifesto de Alberto Carneiro propunha-se ultrapassar uma concepção de aproximação à natureza que, como se veio a verificar em grande parte da arte produzida no e a partir do território nos anos 60, 70 e sobretudo 80, refletiam uma mistura de atitudes que iam da indiferença ecológica ao ativismo ecológico. No seu caso, mais do que pensar os termos éticos e ideológicos da presença humana no território a partir das noções de equilíbrio e de sustentabilidade, o que estava em causa era um reativar e um ressituar dos significados culturais mais ancestrais da relação de ser humano-natureza, baseada numa coidentificação e numa interpenetrabilidade ontológica em que ambos se reviam mutuamente um no outro, ser humano e natureza. Durante grande parte da década de 70, Alberto Carneiro dedicou-se a explorar estas ideias, sobretudo através do meio fotográfico, ou, mais concretamente, através de ações de caráter ritualístico ou performativo, realizadas sem assistência em paisagens que, em alguns casos, fizeram parte dos seus trajetos de juventude. As imagens destas ações eram mais tarde sujeitas a processos de combinação, repetição e impressão invertida, coladas em cartolinas pretas, montadas em estruturas de variado tipo e combinadas com diagramas e gráficos desenhados a tinta, num lento processo de trabalho que a obra final
quase sempre feita para ser exposta na parede, propunha a narrativa de um encontro primordial entre o artista e a natureza, através de percursos invariavelmente estruturados na forma da mandala, o símbolo oriental de convergência do eu com o cosmos. Entre 1976 e 81, anos em que a produção artística de Alberto Carneiro se circunscreveu unicamente à fotografia, os gestos efetuados pelo seu próprio corpo, com e através dos elementos naturais, assumiu com frequência os contornos de uma relação erótica com a natureza de inequívocas motivações fenomenológicas e psicanalíticas, como acontece com obras como O Ribeiro, A Floresta ou este trajeto de um corpo que eu vos trago aqui. Vou mostrar aqui um detalhe da obra. Esta obra faz um percurso. Em que uma pedra que Alberto Carneiro recolhe numa praia que frequenta desde a sua infância, ele vai atravessando várias paisagens perto do sítio onde vive, pelo campo, pela montanha, pelos campos cultivados, como se vê aqui, e ao longo desse percurso vai fazendo uma série de ações de meditação, por exemplo aqui, ou de intervenção escultórica diretamente, como vem aqui, na pedra, e a um dado momento expõe a pedra, unicamente a pedra, na Galeria Quadro. É uma exposição. A obra é exposta em 1977, começa a ser feita em 1976. Em 77 é exposta na Galeria Quadro, a pedra, só, rigorosamente mais nada, a pedra assente no chão. E quando a exposição termina, a pedra é levada de volta para a paisagem e é colocada enfim, numa formação rochosa existente na Serra de Faf, cerca de 200 km a norte, onde ele então vivia. Sendo que a exposição da obra foi apenas esta pedra exposta na galeria, é bom registrar que a obra, tal como ela existe hoje, é esta instalação fotográfica que foi preparada especificamente para o efeito. Ou seja, a obra tem, na verdade, 2 momentos, ou até 3, se contarmos o momento em que ele andou a preparar esta obra e que andou pela paisagem, registrando estes vários momentos e perfurando a pedra. Um segundo momento em que apresenta a obra na Galeria de Arte, sempre com esta intenção muito clara que ele tinha de que as obras de arte só ganhavam plena autonomia quando eram comunicadas ao público e só ganhavam plena existência, de facto, enquanto obras e enquanto arte, a partir do momento em que eram apresentadas ao público, o que garantia essa possibilidade de comunicação das ideias estéticas e artísticas que nela poderiam estar contidas. Um terceiro momento é o momento que corresponde à preparação deste trabalho, à relação das fotografias, à escolha das fotografias, ao reenquadramento de algumas destas imagens e depois, enfim, e toda a organização formal que a obra tem. E depois, finalmente, um último momento em que esta obra está feita e, a partir daí, está pronta para ser exposta, mantendo a sua autonomia em relação àquele momento inicial, mas, de qualquer modo, esse momento inicial estando contido também dentro desta obra. A fotografia, sempre a preto e branco para criar um efeito de distanciamento emocional dos assuntos captados, serviu, nesta fase, enquanto meio de representação da realidade percepcionada e rememorada, transformando em experiência estética o modo como o artista era afetado pelas qualidades dos espaços e matérias naturais. Outras obras, como a série Arte Corpo, Corpo Arte, do qual 6 ou 7 elementos podem ser vistos na exposição lá embaixo, aparentemente mais observacionais, registram marcas da vida agrícola portuguesa, como abrigos de pedras para pastores, reservas de palha para forragem, hortas destacadas com canas, socalcos das encostas de orienses ou caniços para apanhar pássaros. Estas fotografias, de uma ruralidade à época ainda muito presente na vida e nas memórias da população portuguesa, são combinadas com a imagem da palavra arte inscrita numa quadrícula de fundo negro, e ambas são refotografadas com um vidro por cima, de modo ao reflexo do artista se sobrepor a elas. Cruzando a aparente neutralidade com que a imagem capta uma situação natural, a ênfase na qualidade artificiosa da arte e a fusão destes 2 elementos com o corpo do artista e do seu aparelho perceptivo,
sublinhado pelo gesto de levar a câmera a nível do olhar, como se vê aqui neste fio de braço e na mão. Percebe-se bem. Estas obras acumulam e tornam indistintos espaços simbólicos e significantes diversos, reforçando a mediação introduzida pelo artista e os seus meios de expressão entre a coisa natural e a sua representação cultural. Arte Corpo, Corpo Arte é, porventura, diante das obras de Alberto Carneiro, aquela que mais longe levou a sua convicção de que a natureza, não sendo arte, pode, no entanto, ser transformada em obra de arte, tal como enunciado nas notas do Manifesto de uma Arte Ecológica. Por detrás do cunho muito pessoal que faz com que os trabalhos de Alberto Carneiro deste período enfatizem a realização artística enquanto necessidade ontológica, há outro tipo de questões que inserem a sua obra num diálogo consequente com o contexto artístico e o momento sociocultural que faz parte. Antes destas obras decoradas e com um razoável grau de inescrutabilidade para o espectador, existiu um processo de trabalho que começou por ser mais objetivo na sua expressão visual e plástica. A partir de 72 e até 75, Alberto Carneiro realizou diversas séries fotográficas que partiram da sua intervenção direta em ambientes naturais ligados ao trabalho agrícola, como campos arados e azenhas em margens de rios, ou em que manuseia o resultado desse mesmo trabalho agrícola, como feixes de vinhos e médias de trigo. A Operação Estética de Valparaíso, de 73, e os 7 rituais estéticos sobre um feixe de vinhos na paisagem, de 74 e 75, são os trabalhos mais diretamente vinculados ao mundo rural e à vida agrícola, mesmo que outras obras contenham elementos da vida no campo, como eu já referi, as Arte Corpo, Corpo Arte, e um campo depois da colheita pelo leite estético do nosso corpo, que vimos um bocadinho antes, e ainda ele mesmo Mandala em si, de 78, em que um abrigo de pastores, aberto à paisagem, é o centro de uma reflexão sobre a arte e vida. Ou ainda também Corpo Pão, que vos trago aqui um pormenor, em que o artista surge numa dança vitalista dentro de uma seara de trigo, ou Natureza da Arte, na arte do corpo, Corpo da Arte, na arte da natureza, de 79, em que abrigos para armazenamento de forragem se confundem com um aglomerado de cabanas numa aldeia rural. Estas ações na paisagem, que mais uma vez resultam em instalações preparadas para serem mostradas no espaço expositivo, são também acompanhadas pela produção intensa de desenhos, como as páginas para um diário imaginário, que já vimos um exemplo logo nos primeiros slides que vos mostrei, as 5 esculturas rurais e os desenhos de projeto para intervenção na paisagem. Vou mostrar aqui também muito afim do outro que vos mostrei. Trata-se de uma longa série de trabalhos em grafite que se equilibram entre a neutralidade descritiva de árvores, montes, relevos no terreno, solos arados, arco-íris e nuvens, e a esquematização singela de construções habitáveis, estruturas simples, de aparência utilitária, instrumentos necessários à subsistência humana, cruzes que assinalam lugares, setas que traçam caminhos. Todos eles são diários, a utilizar a palavra que o próprio artista usou. Diários que rememoram paisagens imaginadas e que problematizam, como é frequente na obra de Alberto Carneiro, os passos significantes da realidade, do sonho e do inconsciente. O facto de que tal é feito através das marcas e dos sinais que o artista encontra espalhados nos ambientes rurais que percorre para preparar as suas obras fotográficas e escultóricas é expressivo da importância que têm enquanto elementos potenciadores de uma experiência estética indissociável dos espaços vivenciados. A Operação Estética Vilar do Paraíso assinala a primeira vez que o artista se desloca a uma paisagem rural para realizar uma ação com materiais provenientes do trabalho do campo. Em Vilar do Paraíso, uma pequena localidade a cerca de 12 km a sul do Porto, Alberto Carneiro localizou um milheiral ceifado, com as medas de palha de milho espalhadas num terreno comprido que orlava o rio de Valadares e o seu monumental. A Operação Estética é realizada, e a Operação Estética é um termo do próprio artista, e muito consentâneo também com a interpretação que os artistas deste período davam à atividade artística no seu todo. A Operação Estética aí realizada foi descrita pelo artista, nas notas que fazem parte desta obra, como ecoarte, ou atividade da terra. E aconteceu em março de 1973. Incluiu 4 momentos distintos, e agora vou-vos mostrar também um detalhe desta obra. Portanto, esta imagem que eu vos estou a mostrar corresponde a esta imagem que se repete ao longo de toda a série de imagens, sendo que cada uma destas fotografias que está aqui corresponde a cada uma destas. Esta fotografia corresponde a
esta imagem, esta segunda, esta terceira, enfim, por aí fora. Há aqui uma lógica também de repetição, que é também muito clara e que, na verdade, ele vai usar também muito quando regressa ao atalho direto da Madeira e ao trabalho da escultura propriamente dito. Portanto, esta operação técnica em Vilar do Paraíso inclui 4 momentos distintos, naquele que viria a ser um procedimento de base de obras congêneres realizadas no futuro. Em primeiro lugar, vou agora sistematizar de forma mais recorrendo aos termos que o próprio Alberto Carneiro usava, vou sistematizar um pouco aquilo que já vos disse também em relação ao processo de realização deste trajeto de um corpo. Portanto, aos vários momentos que assinalam a constituição destas obras de cariz fotográfico. Portanto, em primeiro lugar, a prospeção, levantamento e seleção, termos do artista, o que correspondeu à fase em que o artista percorreu uma área de quase 10 km², nela registando a existência de mais de 1000 medas de palha de milho e escolhendo o terreno para a sua intervenção artística, que é isto que nós vimos aqui. A segunda fase, de marcação, transformação e posse, termos também do próprio Alberto Carneiro, é a que surge registada nas fotografias que fazem parte da obra final. E esta segunda fase, marcação, transformação e posse, foi, em si mesma, subdividida em 3 momentos. Num primeiro momento, Alberto Carneiro formou com fita de papel uma espiral em torno de uma mena. Não sei se conseguem ver, porque enfim, a imagem é pequena, mas vê-se aqui o artista com fita de papel, no fundo, a rodear e a percorrer a mena e a envolvê-la com esta fita. Num segundo momento, efetuou uma meditação composta por um período de silêncio e contemplação, no qual a meda se revelou, palavra do artista, mais uma vez, como obra de arte. Temos aqui algumas... Desculpa. Esta imagem não é isso. Portanto, temos aqui as imagens do Alberto Carneiro a envolver a meda de feno com a tal fita de papel. E aqui temos os tais silêncios correspondentes a momentos de meditação. Ele fez isto em 3 medas diferentes, se não estou em erro, e em cada uma delas fez este processo. Temos aqui o processo de meditação, tempo de meditação, tempos de silêncio. Exatamente, estes 2 momentos foram repetidos em mais 2 medas, fazendo um total de 3 medas diretamente intervencionadas. Num terceiro momento, ainda dentro desta segunda fase da marcação, transformação e posse, o artista percorreu 3 vezes todo o campo, dando passos em número determinado e passando por várias outras medas, novamente mediante um processo de meditação que visou revelar cada um dos trajetos como obra de arte. Temos aqui o artista a fazer o líder está lá ao fundo, enfim, a fazer estes trajetos onde vai ligando, na verdade, várias medas entre si e realizando esses percursos de revelação deste campo como obra de arte, para usar as suas palavras. Finalmente, a terceira fase, escrita como recolha de documentação fotográfica, foi dedicada a organizar e identificar as fotografias captadas numa narrativa sequencial, colando-as sobre cartolinas amarelas, cada um destes elementos combinados com uma impressão em offset, na mesma cartolina amarela, de todas as fotografias em miniatura, aquilo que eu já vos falei há pouco. Todo o conjunto foi exposto para ser exposto, foi preparado para ser exposto numa parede. Finalmente, em último lugar, o quarto momento, intitulado Nominação como Arte, palavras dele também, ocorreu quando, da primeira vez, que a operação estética em Vilar do Paraíso foi exposta. Para Alberto Carneiro, a exposição das suas obras foi sempre um momento essencial de comunicação com o público. E havia, para a sua arte, deixado de dizer respeito apenas a si e passar a ser de todos, como deixou expresso, mais uma vez, no seu manifesto da arte ecológica. O que nós podemos comunicar ao requer uma árvore, na necessidade de a possuirmos, não serão com certeza os valores que nos ligam a ela na circunstância desse momento, mas sim os lugares onde poderá acontecer a recriação das memórias que todos nós temos necessidade. Queria só dizer-vos que esta ênfase que o Alberto Carneiro tinha na comunicação da obra de arte em contexto expositivo e público
foi levado ao ponto de, na verdade, não existirem no espólio do artista obras que nunca tenham sido expostas. Não existem obras destruídas pelo artista, não existem obras que são inéditas. Alberto Carneiro sempre trabalhou por expor e sempre expôs aquilo que fez. Este é um dado relevante acerca da sua intencionalidade enquanto artista, acerca do seu processo de trabalho também. O mesmo acontece com os seus escritos. Os seus escritos todos os que existem estão publicados. Tirando raríssimas exceções. Porque ele escreveu sempre para publicar também. Em março de 1963, na mesma altura que a ação em Vilar do Paraíso, Alberto Carneiro deu aquilo a que chamou uma conferência espontânea, que não é esta que vos estou a mostrar. Desta que eu vos falo agora não há registros. Ficou anotada numa outra obra, intitulada 7 Esculturas Naturais, um conjunto de desenhos que propõe a transformação de 7 plantas em esculturas naturais, mediante um processo de vivenciação, palavras do artista, que segue sensivelmente os mesmos passos da relação estética. A conferência chamou-se significativamente da cultura do milho e da cultura da arte. Considerações fundamentais sobre a ubiquidade da obra de arte. Apesar de não haver outros registros desta conferência, senão as notas que o artista incluiu em 7 esculturas naturais, aqui especificamente, é seguro afirmar que ela é atravessada pelas ideias disputadas pelo trabalho realizado em Vilar do Paraíso, sendo provavelmente a base de uma outra conferência dada pelo artista no dia 4 de março de 74, esta, que vos mostro na imagem, quando dá abertura ao público da exposição da Operação Estética em Vilar do Paraíso. Nela fica mais uma vez expresso o significado amplo, renovador do cotidiano coletivo que o artista confere à relação ecológica entre os seres humanos e o meio. E cito a parte do texto que está contido neste projeto das 7 esculturas naturais. A função do artista do nosso tempo é a de transformar o comportamento humano no âmbito da coisa artística, alargando assim o campo da ação criadora, o seu e o dos outros, através de uma arte entendida como via de comunicação da vida interior coletiva. A percepção acerca da ubiquidade da obra de arte, ou seja, do potencial estético de todas as coisas, é indissociável da meditação, que é, como escreveu o artista, e abre aspas, o dado primeiro para a descoberta das origens e para a transformação da natureza em obra de arte. Termina a citação. As ações de prospecção, marcação, transformação e posse que Alberto Carneiro realizou na paisagem, ao operarem a passagem de elementos naturais a uma condição artística, na qual a mediação fotográfica é instrumental, funcionaram como uma forma de possuir a realidade através da sua imagem. A imagem e os gestos que lhe dão origem é, de resto, uma questão nuclear na sua obra. E cito quando diz que as verificações antropológicas sobre o crescimento do desenho confirmam a necessidade da criação de imagens, quase sempre objetos transitivos, suscitadores de espaços potenciais de realização humana. Estas considerações sobre o desenho foram escritas para a lição com que Alberto Carneiro fez a sua agregação na Faculdade de Arquitetura, então já Faculdade de Arquitetura do Porto, e foi publicado depois com o título Campo Sujeito de Representação no ensino e na prática do desenho de projeto. Quando observamos o modo como o artista aparece na Operação Estética em Vilar do Paraíso, enrolando fitas em redor de merdas ou, noutras obras, gravando sinais gráficos em rochas, calcando o pé na areia molhada da praia, penetrando a intimidade de uma pedra que é transportada por diversas paisagens, como vimos com o trajeto do corpo, ou medindo com o abraço a verticalidade de uma árvore, é como se todos estes gestos procurassem dar a visibilidade a algo da ordem do representável, tornar concreto uma espécie de lugar intemporal e suspenso que combina numa realidade única o artista e o que o rodeia, as suas memórias e a realidade. Que esta relação seja criada por um corpo atuante e que os gestos estejam no âmbito de todas as imagens criadas por Alberto Carneiro, sejam elas desenhos, fotografias, esculturas ou instalações, é o que torna o seu trabalho verdadeiramente pertinente ainda hoje. Veja-se, por exemplo, o caráter excepcional de uma investigação que o artista planeou conduzir entre 75 e 76, mas que, na realidade, já estava presente na sua obra visual desde pelo menos 1973, quando realizou a Operação Estética em Vilar do Paraíso, que acabámos de ver, e que se prolongou até 1980 e 81,
anos em que abandonou a prática da fotografia e regressou à produção escultórica em moldes mais tradicionais, de acordo com necessidades internas da sua própria obra, no fundo por constatação de esgotamento de uma prática fotográfica na qual já não havia muito por onde avançar, mas também, mais uma vez, em sintonia com o contexto internacional. O subsídio atribuído pela Fundação Carlos Gulbenkian tornou possível esta investigação, que incidiu sobre, aspas, porque estou a citar novamente Alberto Carneiro, as formas resultantes das atividades rurais, que implicassem um comportamento estético. Entre elas, as soluções técnicas e tecnológicas do domínio da terra e da organização dos espaços campesinos. Esta investigação circunscreveu sobretudo à zona norte do país e incluiu diversas fases de trabalho descritas, segundo uma nomenclatura que ele próprio já tinha atestado, como prospecção, levantamento, seleção, marcação, eliminação e posse, bem como meios de registro variados, entre os quais a escrita, o desenho e a fotografia. Ao deter-se sobre campos arados, montões de feno, abrigos de pastor, armações de palha, muros de pedra solta, enxertias de árvores e aberturas de recos na terra, o olhar de Alberto Carneiro exercitou uma percepção escultórica das formas encontradas, dos volumes e gestos implicados nas tarefas da terra. Percepção essa indissociável da constatação do caráter vital do território, aquilo sem o qual não se consegue viver, nas palavras do antropólogo Bruno Latour. A sua investigação ecoou os trabalhos de campo que, em Portugal, a partir dos anos 50, a arquitetura, a música, o cinema, a etnografia e as próprias artes visuais efetuaram sobre a cultura popular, procurando uma compreensão da realidade campesina, portuguesa, alternativa às idealizações pitorescas que o Estado Novo, desde os anos 30, elaborava sobre o mundo rural. Há, no entanto, uma distinção substancial a fazer. Não só porque estas pesquisas de Alberto Carneiro se terem situado na transição para a social-democracia que o país atravessou a partir do 25 de abril de 64, e não nos mais claros anos 50, mas sobretudo por não terem incidido sobre as formas estáveis da vida e da arte populares, como a arquitetura tradicional, os instrumentos de lavoura, o artesanato ou as canções. O que interessou Alberto Carneiro foi entre um conjunto de formações efêmeras que tendem a desaparecer no decurso do ciclo anual da produção agrícola, para logo serem substituídas por outras, como medas de centeio, feixes de vinho ou muros, entretanto desfeitos por invernos clementes. A funcionalidade inerente às práticas e materiais selecionados permitiu ao artista elaborar um discurso alternativo, de matriz pragmática e agrícola, às perspectivas ingênuas e graciosas que, ontem como hoje, o imaginário culto e urbano elabora sobre a paisagem rural. O princípio programático da sua investigação, que era a busca de um comportamento estético no amanho da terra, revelou-se por isso na plasticidade escultórica e na materialidade sempre em transformação que o artista encontrou um pouco por todo lado nas suas deambulações pelo campo. Por detrás deste tipo de manifestações estavam os gestos envolvidos na produção dos auxiliares da atividade agrícola. Em 79, Alberto Carneiro publicou na revista Sema o texto Cultura contra Cultura, onde ações como a enxertia do pessegueiro, o lançamento de molhos de trigo ou o estacamento de feijoeiro eram descritos pelos próprios camponeses. E passo agora a citar um diálogo contido nesse texto Cultura contra Cultura, publicado na revista Sema. Pergunta assim a Alberto Carneiro: diga-me, tia Luísa, por que foi tanto cuidado no estacamento dos feijoeiros? Eles assim crescem melhor, dão mais feijões? Não é por isso, meu filho. Eu trato sempre da horta como se fosse um jardim. O artista descobriu, por detrás destes gestos, uma intencionalidade no fazer que ia para além do simples caráter funcional destas ações banais no mundo da lavoura. Descobriu também um gosto cuja dimensão estética transcendia a contingência utilitária e que era inato, quer dizer, não pensado, e, ao mesmo tempo, fruto da experiência. O que estava em causa era uma compreensão do belo como necessidade, liberto da mediação dos códigos estabelecidos pela teoria artística e estética, que o artista via gerar-se num espaço aberto entre o sujeito e o seu objeto de trabalho, e que dependia não só dos gestos que o prefiguravam, como se justificava neles. Estava à vista a configuração prática da reformulação dos significados da arte que o artista prosseguia desde o início da sua carreira. Os exemplos por si recolhidos permitiam perceber, no terreno, de que modo a estética moderna, ao transformar-se num discurso específico sobre as artes, suprimiu o seu princípio subjacente mais ancestral, a aesthesis, ou seja, the full range of
of the Body Sensorium, ou seja, a amplitude total da sensorialidade corporal. Esta aesthesis estava ainda profunda e inconscientemente marcada nos corpos dos camponeses que trabalhavam a terra e lidavam todos os dias com os materiais e as matérias da natureza. O seu trabalho resultava de uma técnica cultural que operacionalizava e instituía, na geral instituição do real, pequenas diferenças perceptivas e concretas pelas quais as convenções, cultura e natura se articulavam para formar uma ideia do humano. Por aqui decorreu a identificação da obra de Alberto Carneiro com as razões profundas destes procedimentos, pois ele sempre a conceptualizou e praticou enquanto imagem objeto transitivo, ou seja, e em termos fenomenológicos, enquanto registro visual ou indício material da espessura significativa e significante da ligação do indivíduo ao que o rodeia. O modo como o artista lidou com todas estas questões faz entrar a sua obra no restrito grupo das experiências artísticas ocidentais que procuraram resolver os problemas legados pela teoria modernista, em torno de uma desconfiança geral acerca do caráter representativo da obra de arte e da sua relação com a realidade. Ao assumir a atividade artística enquanto acontecimento imediato que relaciona duas entidades, o sujeito e as matérias que trabalham, as suas obras recusam a autorreferencialidade e o estatuto ontológico atribuídos à produção artística moderna. Do mesmo modo, a exploração da capacidade da obra de arte em reter as intenções e os gestos que justificam e permitem a sua própria existência, a obra de arte, faz-a erradicar, e não nas suas condições técnicas de produção, a efetiva especificidade dos objetos artísticos, bem como o seu potencial em removerem a abertura estética do mundo. E termino aqui. Muito obrigada por me ouvirem. Obrigada. Trouxe este letter como uma imagem do teu ser imaginante, que é justamente a obra que está lá embaixo, exposta na sala central. Aqui exposta de uma maneira um bocadinho diferente. Em vida, o Alberto Carneiro expôs a obra de várias formas. Esta e as outras quatro que são muito semelhantes a esta. A primeira vez que foi mostrada, isto é uma raiz de laranjeira com as folhas também, as folhas estão debaixo do vidro que é pesado, calca as folhas. Uma vez, também nesta exposição, em 2013, no Museu de Serralves, outras obras da mesma série que não esta foram expostas só com o elemento de madeira, sem mais elemento nenhum. E numa vez seguinte que algumas destas obras foram expostas, especificamente em Santo Tirso, em 2015, foram expostas da maneira que está exposta lá embaixo. Ou seja, as folhas, em vez de estarem por baixo, como que a fazer um chão, estão por cima do vidro, criando uma divisão, se assim posso dizer, ou diria mesmo melhor, uma ligação entre o vidro e esta raiz de laranjeira. Se querem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Nós estávamos aqui, portanto, há uma dificuldade, possivelmente. Eu queria dividir isto em duas perguntas. Uma primeira seria se é lícito falar de uma arte ecológica, tendo em conta que estas coisas não são postas em causa, se podemos falar de uma arte política, de uma arte social, de uma arte... Enfim, esta seria uma pergunta, que se calhar não tenho muito interesse em responder, mas uma segunda pergunta era em que é que o Alberto se diferencia, ou porque é que do Alberto não poderíamos dizer que o que fez foi land art, ou quais são as suas diferenças com as experiências da land art iniciais, porque é que estes percursos têm notas de outro tipo de preocupações, em que é que ele é pioneiro, de facto? Seria pelo fim. Eu acho que quando se deixa ao caso individual de cada artista, esses grandes nomes associados aos movimentos perdem rapidamente sentido.
Sobretudo porque se nós pensarmos, é rápido identificá-lo com a arte, tal como é rápido identificá-lo com a arte conceptual ou com a arte pobre, como forma de também enquadrar logo muito rapidamente o que é que ele, enfim, qual é que é o universo em que ele se move. Não só ao nível das linguagens artísticas propriamente ditas, mas ao nível dos conceitos também. A Land Art acaba por ser um termo redutor de praticamente todos os artistas que fizeram parte da Land Art. E eu vou só dar 2 exemplos de 2 artistas que são ambos conectados com a Land Art e que têm propostas artísticas completamente diferentes. Um deles, desde logo, é o Richard Wong, que eu falei na minha apresentação, que tem aquela obra seminal, A Line Made by Walking, que devem conhecer, que é uma fotografia a preto e branco, que registra uma linha sulcada num terreno elevado, sulcada pelo seu próprio caminhar. E essa é a primeira de uma série de obras que ele faz a vida inteira, portanto tornou-se um grande viajante, como é sabido, e que registra as viagens e os percursos que faz pela paisagem, e no espaço expositivo o que apresenta são essas obras. O processo de trabalho do Richard Wong é caminhar, na verdade, não é? E isso é uma coisa... E esse pressuposto artístico, o caminhar em paisagens mais ou menos inóspitas, interferindo o mínimo possível naqueles ambientes que percorre, registando unicamente através da fotografia para depois poder mostrar o resultado desse trabalho na galeria de arte, sobretudo essa componente de gesto mínimo, de não interferir em nada nos caminhos que percorrem, é muito diferente de outros artistas muito conhecidos da Land Art norte-americana, por exemplo, que Richard Wong era inglês, muito conhecidos da Land Art norte-americana, que se dedicam à movimentação de toneladas, escalas massivas de terra, com preocupações, se calhar, muito mais imediatamente escultóricas, de criar volumes no deserto, por exemplo, seja volumes por subtração de terra, por retirar grandes volumes de terra, seja por remover terras para fazer formações, enfim, não naturais, como lembrar, por exemplo, do Spiral Jetty de Robert Smithson, mas são, no caso da Land Art, esses exemplos norte-americanos que eu estou a referir, não vejo aí propriamente uma consciência ecológica, mesmo que ela se vá formando à medida que os artistas vão trabalhando nesses ambientes. O que estava muito mais em causa era mais a vontade de sair do espaço codificado da galeria em direção à paisagem, em direção a um ambiente muito mais vazio de codificações artísticas, muito mais cheio de codificações culturais e da natureza, não é? E sociais e tudo mais. Tinha a ver também com uma vontade de criar um ambiente mais liberto da encomenda, não é? Num período também em que o mercado começa a exponenciar-se e por isso a ideia de fazer obras para a galeria ou para a galeria de arte ou para o museu, sobretudo para a galeria de arte, pode ter também incluído ou implícito uma intenção inerente de vendas que de alguma forma pode não agradar o artista de estar a pensar nesse tipo de condições, nesse tipo de questões quando está a fazer as obras. Portanto, sair da galeria de arte para o espaço natural tem a ver com trabalhar com outra escala, libertar-se desse potencial constrangimento que o mercado pode incluir, sair do espaço codificado artístico em direção à procura de outras questões, e esta questão é muito afim daquilo que o Alberto procura também, não é? Mas são questões diferentes daquelas que assistem ao Alberto também, porque, e repegando na primeira pergunta que o João fez, se o Alberto Carneiro fazia uma arte ecológica, social ou política, eu acho que fazia as 3. Sobretudo a ecologia, como ele via, que tinha muito diretamente a ver com a sua própria vivência, porque ele cresceu em ambiente rural e a partir de uma dada altura, e com o que leu da fenomenologia e da filosofia, percebeu que para criar um corpo de trabalho no qual que sentisse como seu, ele tinha que ir buscar as suas memórias, e daí vem também essa apetência pela ruralidade, pela paisagem, pela natureza, e que é também social, porque é também transformadora. A maneira como
posso pegar talvez aqui, só ir aqui novamente ao Manifesto de uma Arte Ecológica. Há questões no Manifesto da Arte Ecológica. O Manifesto da Arte Ecológica é muito ideológico, na verdade, responde muito a um tempo muito específico também, que é um tempo de profunda transformação social em todo o mundo ocidental. Mas, quer dizer, é o pré-25 de Abril em Portugal, mas não nos podemos esquecer que é o pós-maio de 68, é o pós-revoluções estudantis em Berkeley, na Califórnia, que são também de 68, penso que no outono. Portanto, todo um período de grande efervescência política e cultural tendente a questionar muitas coisas, ao nível de como é que a sociedade se organizava, ao nível dos constrangimentos culturais, sociais, etc. Portanto, é também nesse ambiente que a arte ecológica, ou aquilo que o Alberto chama como arte sociológica, também entra e que tem esta dimensão também profundamente social. Deixem-me só... Esta própria ideia. É evidente que nós não afirmaremos que uma árvore é uma obra de arte. Nós apenas diremos que podemos tomá-la e transformá-la como obra de arte. Mistura estas duas coisas. Ou seja, no entanto, não se trata tanto de apontar para um elemento qualquer na natureza, uma árvore, uma planta, uma montanha, o que é que seja, e nomeá-la como obra de arte. É um processo de outra natureza que é tomar aquilo que a árvore ou a montanha podem oferecer e assumir isso e transformar isso em obra de arte. Ou seja, pegar nos significados e nos conteúdos que estão presentes nessa ideia de paisagem e tomar isso como obra de arte. E isto está ao alcance, na verdade, enfim, de qualquer um. Também vou usar um termo muito específico da época. Eu já agora dizia só, estes projetos iniciais dos anos 70, que eu vos trouxe aqui 3, pelo menos, este, e mais atrás os 4 elementos, logo a primeira escultura que eu vos mostrei, delimitada por aquele cubo de que fiz em ferro, são instalações ou esculturas que têm um projeto, têm um desenho, que estão também todos, pertencem todos à aplicação da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, têm desenhos que especificam, passo a passo, como é que se podem fazer estas esculturas. E a intenção do artista nestes desenhos é não só permitir que a instituição que vai ficar com esta obra sabe como é que a pode fazer no futuro. Aliás, eu devo dizer que esta instalação, a instalação do Campo de Coisa Preta para o Leite Estético do nosso corpo em 2007, na Cultura Gesto, foi feita a partir do estudo exaustivo por parte do curador, o Delfim Sá, feito pelo estudo exaustivo de todas as fotografias que mostravam todas as montagens desta obra, porque não foram assim tantas como isso, esta obra foi mostrada 5, 6 vezes, foi feita por dificuldades várias que eu não vou agora aqui iniciar, e pelo estudo também do desenho de projeto, que explica em detalhe o modo como é que cada uma destas medas pode ser feita. Reparem que estas medas que estão aqui encostadas à parede têm uma forma de amarração diferente destas que estão aqui. E há ainda um terceiro tipo que não aparece aqui. Não sei se por acaso aqui aparecerá. Aparece aqui. Vão ver? Uma forma de amarrar, uma segunda forma de amarrar e aquela ali também uma terceira forma de amarrar. Todas estas formas estão descritas, desenhadas de forma muito objetiva e muito cuidadosa no desenho de projeto desta instalação, o que faz com que estas obras, para além de oferecerem estes desenhos, para além de oferecerem as indicações ao colecionador que queira voltar a montar esta obra, contêm também, e isso julgo que está escrito num destes desenhos, numa destas esculturas, qualquer pessoa pode fazer esta obra. Tem implícita esta ideia de que qualquer um, tal como este projeto aqui, tal como este projeto aqui, isto é uma folha de 7, também é no fundo um manual de instruções para quem quiser fazer uma escultura natural que é feita pela plantação de uma árvore. Há várias obras deste período que têm estas, que são na verdade uma espécie de manual de instrução para qualquer pessoa, enfim, o público, poder fazer a obra. E isto tem uma dimensão social também, não é? Porque, por um lado, sacraliza a obra de arte
Ela potencialmente pode não ser um original, pode não ser única, pode existir duas, três, em potência. Claro que isso hoje não é possível porque a musealização das obras impõe aqui outro tipo de questões. Mas em potência, uma obra como o Canavial, qualquer pessoa pode fazer o Canavial no jardim de sua casa. Claro que isto não vai acontecer, mas em potência é isso que está implicado quando o Alberto Carneiro cria aquela obra. É esta possibilidade de a oferecer a quem a quiser fazer por si. E nesse sentido, em que a ecologia se mistura com o social desta maneira, isto é também altamente político, porque também traz aqui uma espécie de quase que uma espécie de emancipação, se eu posso dizer assim, cultural da própria pessoa que quer fazer uma coisa dessas. Amei. Isabel, não dizes nada? Uma pergunta. Uma pergunta. Como é que, quando o Alberto, anos mais tarde, pega em algumas destas ações, operações estéticas que foram registradas a preto e branco e depois as prepara para as mostrar no museu ou na galeria, como é que ele introduz a cor? Isso foi sempre uma questão porque para mim é muito claro que o registro das ações era precisamente quase uma espécie, não só de uma distância emocional, como disseste, mas para além disso uma espécie de antinaturalização, ou seja, não querer confundir com o registro da natureza com a natureza. Portanto, tudo que afastasse. E, portanto, quando ele anos mais tarde introduz aquelas duas fotografias a cores da pedra que tinha sido mostrada na quadro, juntamente com os registros a preto e branco da ação que tinha feito. Estou a falar destas duas, não é? Estou a falar dessas duas. Então, é uma coisa que me... Como é que... Porque aí eu posso priorizar, mas... Eu acho que já disseste. O Alberto fotografava sempre a preto e branco com esta intenção muito clara de marcar aquilo que estava representado nestas imagens para lhe dar, no fundo, um cunho cultural, para demonstrar que isto não é a natureza. Isto é o modo como eu estou a ver a natureza, isto é o modo como está aqui um corpo para fazer uma ação qualquer sobre a natureza. Ou seja, a codificar culturalmente o mais possível aquela situação, para criar esse efeito de distanciação, tu disseste bem, emocional, sensitiva, etc. Porque grande parte destas coisas são feitas também, utilizando uma expressão que ele usou logo no primeiro texto que ele escreveu em 67, com o furor dos sentidos. Não é? Há aqui também muito há aqui uma intensidade física muito grande na realização destas obras. O preto e branco começa logo por criar esse distanciamento. Não é? E também era mais comum, na altura era mais comum. Era também mais comum, pois não nos podemos esquecer que estas coisas seguem também tendências muito claras, não é? Sim, claro que sim. As duas fotografias a cores surgem também intencionalmente porque justamente aquela não é uma situação de natureza. Aquela é sim uma situação já de si codificada culturalmente e a cor aqui pretende enfatizar isso ainda mais. Pretende enfatizar que este espaço aqui é quase como se fosse o espaço da ficção. É o espaço que necessariamente esta pedra tem que atravessar para se transformar em obra de arte, ou para todo este percurso se transformar em obra de arte. É o espaço da representação, da ficção, é o espaço, enfim, é aquilo também. Houve um livro que ele leu, penso que assim que chegou a Londres, ou se calhar até antes, mas eu penso que foi quando chegou a Londres, que foi muito importante também, que eu não refiro aqui, que é o Alice atrás do espelho. É o Alice Barol. Exatamente, ou seja, aquela ideia que a Alice no País das Maravilhas atravessa uma espécie de espelho para o outro lado, o tal ecrã, mais uma vez, não é? Podemos vir aqui ao ecrã, o tal ecrã, esta fronteira porosa, a Alice atravessa para o outro lado e entra no espaço da ficção onde tudo potencialmente pode acontecer. E é um bocadinho que é o espaço da arte, digamos assim, no fim. Não é?
E é isso que está também implícito naquelas duas imagens a cores que fazem parte do trajeto do corpo, aliás, aquelas fotografias, devo dizer. Estas fotografias todas a preto e branco, nas quais o próprio Alberto aparece, foram tiradas por um fotógrafo do Porto, que é o Augusto Pereira, que era quem o acompanhava sempre nestas ações performativas e que tinha como função fotografar ambos, mas assim fotografar. E no fim entregava os negativos e as provas de contacto ao Alberto, e o Alberto a partir daí é que fazia estas obras. Todas as outras obras deste período, que são feitas também com fotografia a preto e branco, mas onde o Alberto não aparece, aí já é ele que faz essas fotografias. No caso destas duas fotografias a preto e branco, estas fotografias são fotografias Kodak, de um rolo banalíssimo. As fotografias a cores. As fotografias a cores. É um negativo Kodak banalíssimo. As provas, os prints que existem no arquivo do Alberto são os prints do mais vulgar que há, 10x5, impresso em papel, enfim, semibrilho, mais ou menos. E foram fotografias, na verdade, tiradas muito displicentemente. Aliás, elas não têm grande qualidade elas não estão bem enquadradas, na verdade, elas não têm a cor, também estão muito vermelhas, um bocadinho queimadas, porque não havia também não havia a preocupação de tirar fotografias de qualidade, digamos assim. O que interessava ali naquelas fotografias era mesmo captar aquele momento. Mas tem esse lado, de facto, do espaço, criação de um espaço de representação outro. Eu acho que o pão na obra. Sim, é esta, o corpo-pão. O corpo-pão, tu disseste que era trigo, mas eu acho que é milho. É milho, sim, se disse trigo enganei-me. É milho, sim, é milho, peço desculpa. É a única instalação fotográfica, se posso chamar assim, ou é a única performance feita na paisagem em que ele aparece vestido de branco. E todas as outras ele está nu, está despido, não é? Peço desculpa. Ele está nu, despido, ou seja, está natural, tal como os elementos que está, com os quais está a interagir, não é? Aqui está vestido, talvez porque também está ele próprio no meio de uma cultura de negro. Não sei, enfim, não sei. Não sei se a Rita queria perguntar alguma coisa. O que ele recebeste? Não sei. Posso explorar um bocadinho, mas não sei. Sei que esta obra foi mostrada uma ou duas vezes, não mais. O que me já dá uma indicação que talvez o artista não estivesse muito feliz com ela. Para ser assim, muito à vontade para dizer isto, porque os artistas também têm esses gostos, não é? Ele está vestido de branco, porque eu não sei se não será a cor do trigo moído, não é? Do milho, depois moído. Isso até tem um ar assim meio ritualístico, não sei se estou olhada por uma visão Sim. mais. Pronto. Mas são todas estas ações que ele faz na paisagem têm todas muito esta componente performativa e ritualística, não é? Eu não trago a obra toda, porque são muitas fotografias, são umas poucas dezenas de fotografias. Ele anda de facto por este campo de milho, cortando canas, juntando canas, etc. Mesmo numa dança muito vitalista, e depois o corpo dele está assim em posições que se percebe que há de facto uma dimensão de ritual. Mas sei pouco de facto sobre esta obra. Eu sei que cheguei a perguntar a ele o que é que ele estava vestido de branco. E eu acho que deve ter a resposta anotada a alguns, mas não tenho aqui comigo. Mas eu acho que tem a ver um bocado com essa situação que, enquanto a maior parte das outras ações na paisagem são com ele despido, a Operação Estética e Vilar do Paraíso, aquela amarela que eu mostrei, ele está vestido também. E aquilo é um campo cultivado, tal como isto é um campo cultivado, ele está vestido também. As outras é que ele está na praia só, está só ou na montanha, ou no ribeiro, ou na floresta, onde não há esta lógica muito óbvia do cultivo, da agricultura, aí ele está sempre despido. Eu acho que a chave será por aí.
terá a ver com essa comissão. Eu pergunto se, falava-se em arte social, pergunto se haveria alguma intenção quase ativista, se ele tinha esse lado, que não sei, também naquela uma ideia de uma sociedade diferente, sabe? A ideia dele era tentar mudar através da arte, e se isso era uma característica mesmo da personalidade, e se ele teria essa posição ativa. Eu acho que era muito também o ar do tempo, não é? Ele teve alguma prática militante e ativista, mas completamente separada da sua vida artística. Mas os dois planos não eram nunca confundidos. A obra deste período tem essas marcas mais claras, mais politizadas. Há mesmo textos que ele escreve que essa dimensão de mistura de política e da política, não a política partidária diretamente entendida, mas a política enquanto ideologia, não é? enquanto construção de alguma coisa social, em que a ideologia e a arte estão mais ligadas. Eu não creio que ele fosse muito diferente da esmagadora maioria dos artistas que trabalhavam neste período. Eram todos eles altamente politizados, quase sempre. As próprias práticas conceptuais e performativas têm muito essa dimensão política, desde logo pela expressão do corpo. Há sítios onde o Alberto Carneiro refere a maneira como, quando saiu do Porto para ir estudar para Londres, todo o campo sensitivo e perceptível se abriu, porque chegou a uma sociedade onde as pessoas se podiam mexer livremente, podiam andar na rua e vestir-se da maneira que quisessem, e usar os cabelos como lhes apetecessem. E a libertação que isso implicou. Isto, nas práticas performativas, isto é um eixo que atravessa as práticas performativas do Alberto e de imensos artistas deste período. Não é? A ação com o corpo como forma de libertar também o corpo a outras formas de expressão, que depois trazem agarradas a outras formas de pensar também. A Isabel também se saberá imenso sobre isso, com certeza, mas tem muito a ver com isso. Ou seja, não é um ativismo ideologicamente considerado nem panfletário, nem recorrendo ao jargão da política, nem nada disso, mas é um ativismo que se cose por dentro da própria produção artística, sempre. Que está lá muito caldeado e muito mediado, mas faz parte, sim, claro que sim. Não, na altura era um bocadinho chavão a ideia de tudo é política, tudo o que fazemos. Ir ao supermercado e optar por comprar este feijão naquilo ou não aquilo, pode ser um ar político. Portanto, esta ideia que a política estava presente em tudo, nas decisões que tomávamos nas opções que se faziam. Era esta coisa de tudo é política, não é? E, portanto, todos os atos, todas as ações, todas as decisões que fizéssemos no dia-a-dia, quase, e muito mais no trabalho ou no modo de construir uma obra de arte, tinha em si esta noção de que pode ser um ato político, não é? No sentido em que é uma proposta para a polis, não é? Política em polis. Portanto, em que se há uma proposta para a polis, logo tudo nela e todas as decisões, mas mesmo para além do universo artístico havia muito esta noção de que tudo era político, que todas as decisões que tomávamos sobre a vida podiam ter e deviam ter uma dimensão política. A política não era uma coisa como agora, distantes e partidos e uns senhores que aparecem na televisão as mesmas coisas. Não era vivida. Sim, e não é por acaso que obras como a João Alberto e muitas outras deste período e muito ligadas a esta verve mais ecológica, a esta intencionalidade mais de chamar a atenção para uma série de coisas, não é por acaso que ela começa também está outra vez a ser recuperada agora e tem também algum interesse para um momento atual que nós vivemos de pensar de facto esta coisa do que é que da devastação do ambiente, não é? Da exploração intensiva e extensiva dos recursos naturais, etc. E pegando, lembrei-me disto só porque pegando naquilo que a Isabel estava a dizer,
Apesar de nós não termos essa coisa de tudo é político, não está diretamente vinculado aos partidos políticos, porque nós hoje estamos desencantados, de facto, com política, etc. Mas nós incorporamos cada vez mais estes gestos de que tudo é política. Nós fazemos, as nossas compras são cada vez mais conscientes. Nós escolhemos cada vez mais o que é que compramos em detrimento do que os sítios onde vamos comprar, atentamos aonde é que vêm, de onde vêm as coisas que nós estamos a consumir, tentamos reduzir o consumo, etc. Isso são, eu acho que muito possivelmente todos, quando estamos aqui, diariamente, se calhar fazemos temos dezenas de decisões, mais ou menos inconscientes, todas elas pequeninas, que lidam um bocadinho com essa noção também de que tudo de facto é político. Fazer política de uma forma mais implícita, não é? Já que estamos desencantados. Aliás, essa exposição é extremamente política, não é? Pois tem essa, diria eu, não é? Mas tem também esse objetivo, não é? Neste sentido. Sim, no sentido nobre da palavra, Neste não é? sentido, Sim. está completamente... De postas para a sociedade, para a polis, não é? Sim. Posso fazer uma pergunta ainda? Voltando ao vestido branco, pergunto, quer dizer, o corpo nu funde-se mais na paisagem e nesta fotografia ele está no meio do milheiral vestido branco, destaca o milho que tem à frente, enfim. E a pergunta é se há fotografias que ele tem preocupação de registro ou se o viu alguma vez ou se sabe se tinha também este gosto de composição e de, em certas fotografias, perceber Sim. os aspectos. Não, estas como eu disse há bocadinho, estas fotografias em que ele aparece eram feitas pelo fotógrafo do Porto, o Augusto Eiro, que era fotógrafo profissional, por isso era um fotógrafo que de si, sem estar com uma intencionalidade estética muito marcada, era uma pessoa que naturalmente, se fotógrafo profissional, levanta a câmera e já está um enquadramento feito, quase, não é? Portanto, um fotógrafo que tinha muita prática fotográfica e que, quando punha o trabalho nas mãos do Alberto, já pouco haveria a fazer, a não ser eventualmente reenquadrar algumas coisas. Às vezes o Alberto queria fazer um zoom a uma fotografia, não é? E isolar só um detalhe. Isso é perceptível nas provas de contacto que existem no olhinho dele. Mas não havia sempre. Quer dizer, o Alberto dizia que não tinha intencionalidade estética nenhuma nas fotografias, que as fotografias não pretendiam ter enquadramentos bem feitos, intencionalidade estética, etc. Mas nós também sabemos que os artistas têm essa intencionalidade estética na ponta dos dedos, quer queiram, quer não, a maior parte das vezes, não é? Por isso ela muitas vezes sai. Ou há uma intenção clara de fazer mal feito, uma intenção deliberada de fazer mal feito, com a mão esquerda, torto, canhoto, o que quer que seja, ou então, naturalmente, a procura mais ou menos inconsciente será sempre por ter enquadramentos bem feitos. Veja-se aqui, por exemplo, grande parte destas fotografias foram todas bem enquadradas pelo Alberto. Quase todas estas pequenas foram todas bem enquadradas por ele. Quase todas. Mas, apesar de não haver aqui nenhuma intencionalidade estética ou artística marcada, nós também não podemos. Há fotografias com a diagonal bem marcada, outras com o centro forte. Mas isso são questões que não... São instintivas? Sim, mas não são relevantes neste tipo de trabalhos. Neste não são. Não sei se haverá aqui alguns. Porque o que interessava não era tanto o que é que a imagem no total mostrava, mas os gestos que ele, enquanto escultor, enquanto sujeito, fazia neste caso, nesta terra. A documentação do processo. A documentação, exatamente. Há aqui um lado documental também, um lado documental que é supostamente objetivo. Eu ponho imensas aspas neste supostamente objetivo, porque, enfim, o documental, aquilo que implica de registar uma qualquer situação para memória futura, implica já de si uma escolha. Não é? É sabido, quer dizer, os documentaristas falam disso exaustivamente. Portanto, há sempre uma escolha inerente. Mas há esse lado de documentação, enfim, de ambicionar simplesmente registar aquilo que está a acontecer sem mais camadas. Enfim, podemos escavar isso e
perceber a falácia dessa consideração, mas apesar de tudo ela é válida mesmo assim. E para estas obras do Alberto, elas são válidas. Por exemplo, estas fotografias, as fotografias do arte corpo arte foram todas feitas por ele. E são fotografias relativamente neutras. Esta imagem, por exemplo, não tem uma qualidade artística e estética por aí além. Nós olhamos e vemos que representa uma série de terrenos morados, vemos terra solta. Não há aqui nada que possamos dizer que evidencie esta fotografia enquanto imagem ao lado de outras quaisquer. Porque os artistas deste período também não se interessavam muito por isso, não é? Essas lógicas da imagem bela, dessas relações de criação de diagonais, ou disto ou daquilo, desses ritmos têm a ver também com linguagens muito ancoradas num antigo sistema de belas artes que estes artistas justamente queriam confrontar e questionar, não é? Por isso também não quer dizer que não seja lá, mas de outra maneira, mais mediado. Isto é uma coisa que faz, mas porquê que é quadrícula? Porquê é quadrícula? Bem, eu acho que é também muito da época. Esses desenhos que eu falei há pouco e que registram o modo de fazer daquelas instalações com os meras e tudo mais, é feito em papel magnético. E tem implícito esta lógica da grelha, de um sistema dentro de um sistema previamente definido, de coordenadas, dentro do qual se inscreve qualquer coisa. Tem a ver com esse tipo de lógicas. Catarina, posso? Estamos na hora. Uma última pergunta, pá. Já, força. É que é uma pergunta talvez um bocadinho complicada, diga logo não li muito sobre o Alberto Carneiro, que li não tenho controle da qualidade. Diante desses chavões artísticos, um land art, um animal conceptual, li em algum lado que uma espiritualidade oriental estaria no horizonte dele. Portanto, sem me interessar tanto pela espiritualidade na vida de Alberto Carneiro, mas como é que ela influi os trabalhos? Isso está presente desde o início, logo quando ele vai, no final dos anos 60, quando ele vai para Londres, ele fala disso, alguns, vê-o numa exposição, penso sobre o Japão, não tenho certeza, que abriu esse campo conceptual, na verdade, não é? O pensamento oriental não é nem religião nem filosofia, é outra coisa que está entre as duas. Estas duas codificações que são muito ocidentais, religião e filosofia, e que o pensamento oriental funciona de outra maneira, de uma maneira muito mais integrada e integradora. Ele, como eu referi, ele a vida inteira estudou sempre muito. Ele fez, enfim, longas viagens pela Índia, pelo Japão, pela Coreia, pela China, justamente em busca das manifestações culturais e artísticas do hinduísmo, do tantrismo, do Tao, etc. E usou algumas dessas ideias na obra dele. Diz logo a mandala é aquele símbolo hindu e não só, mas que é muito usado na cultura hindu, que significa a convergência do eu com o cosmos, não é? A integração de nós, sujeitos, com o mundo. Algumas coisas que eu falo aqui que têm a ver com o espaço que está entre os gestos do artista e a obra de arte, aquele espaço entre, que é uma espécie de uma relação transitiva, que é onde se cria de facto o gesto e a imagem, etc. E a possibilidade de representação. Esse entre é um bocadinho o vazio, entendido na sua acessão oriental também, o vazio que contém tudo. E há várias presenças disso espalhadas na obra do Alberto, sem dúvida. Muitas mesmo. E terminamos. Muito obrigada.